Salve pessoal, aqui é a professora Carol falando. Agora vamos para o capítulo 4 para falar aí sobre os egípcios, né? A gente falou um pouco aí na semana passada aí sobre os mesopotâmicos, agora vamos falar sobre os egípcios, tá? Gente, só para recordar, né? Eu lembro que lá no vídeo lá sobre Mesopotâmia eu falei para vocês das terras do Crescente Fértil, né? Que faziam um formato aí de lua crescente. Uma dessas terras aí era Mesopotâmia, que nós vimos na aula passada, e agora a gente vai ver o Egito. Então, gente, por eles terem condições de clima aí praticamente iguais, era uma sociedade relativamente parecida. A gente vai ver algumas diferenças entre eles. Bom, gente, vamos lá então para a organização social dos egípcios, certo? Então, gente, olha só, no topo estava o faraó. Quem era o faraó? Aí, como vocês podem ver, ele está no topo. O faraó, gente, ele era como se fosse um representante de Deus na Terra, né? Na verdade, os egípcios olhavam ele como um próprio Deus vivo, né? Assim como era o Ra, né? Que era um desses representantes. Era como se ele fosse, né? O representante, o próprio Deus na Terra. Né? Já os mesopotâmicos, eles olhavam, né? É, esse líder político, né, o patesi, como eu falei na última aula, como um representante. Então, essa é uma das diferenças. Né? Na Mesopotâmia, existia um representante de Deus na Terra. No Egito, já era mais profundo. Era o próprio Deus vivo na Terra. Certo? Então, gente, existiam os nobres e os sacerdotes. Os nobres eram os parentes dos faraós, eram pessoas de cargos administrativos, né? Que poderiam organizar o exército, poderiam organizar as obras públicas. Né? E os sacerdotes eram as pessoas que cuidavam dos rituais religiosos, né? Muito importantes aí para os egípcios, certo? Agora aqui, gente, os soldados também, né, tinham essa função militar de conquistar territórios, proteger territórios. Os escribas, gente, os escribas também tinham uma função muito importante porque eles decodificavam, né, os impostos, né, e armazenavam tudo isso em informações guardadas nos papiros, né, que era um tipo de um papel que foi desenvolvido naquela época. Abaixo existiam os comerciantes, depois os artesãos, os camponeses, que tinham um papel muito importante também no sentido de colher tudo aquilo que vinha das enchentes do rio Nilo, que a gente vai ver daqui a pouco, e tinham os escravos, tinha uma grande massa de escravos. Gente, sobre os escravos, né? E para sanar algumas curiosidades de alguns de vocês, gente, né? A gente não fala, né, em história, pelo menos que é uma ciência aqui, né, que eram alienígenas que fizeram todas essas pirâmides e essas obras. Né. O que existe, né, o que muitos acreditam, né, muitos historiadores e pesquisadores acreditam, né, do fato de muitos carregarem pedras muito pesadas, era na chamada servidão coletiva. Como é que ela funcionava? Gente, a servidão coletiva, ela funcionava no sentido de organizar um trabalho, passei alguns slides para vocês, porque era todo um trabalho que era organizado, né, no Egito, não apenas aí no sentido da produção das pirâmides, aí nós estamos vendo as principais, que eram Quéops, Quéfrem e Querinos, né? Mas também aí, gente, eles tinham uma função aí até mesmo de adorar aquele Deus vivo, né? Aquele Deus vivo que era o faraó. Então, quer dizer, existiam escravos, sim, existiam esses camponeses, esses artesãos, né, que eram a base da sociedade, mas eles faziam, num primeiro momento, nos primeiros séculos aí do Egito Antigo, um trabalho chamado de servidão coletiva. O que significa servidão coletiva? Significa adorar a um Deus. Né? E quando você adora um Deus, né, no sentido filosófico da palavra, você, teoricamente, começa a fazer um trabalho, a exercer um trabalho no sentido de adoração. Né? Então, quer dizer, aquele trabalho já não é mais um pesar, né? É mais um sentido de dignificação para aquele faraó ou para aquelas classes mais acima do que um pesar, né? Do que um trabalho, né, que tem que ser forçado. Certo? Essa é uma das hipóteses mais aceitas até agora, pelo menos nos primeiros séculos, certo?
Bom, gente, voltando aqui ao Egito. A importância do Rio Nilo. Gente, o Heródoto, né, que era considerado aí o pai da história, ele falava que o Egito era uma dádiva do Rio Nilo. Né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todo o Egito Antigo ele só foi o que foi o Egito Antigo por conta das enchentes do Rio Nilo. Então, gente, é impossível a gente pensar em Egito Antigo sem pensar nas enchentes do Rio Nilo. Gente, as enchentes do Rio Nilo, elas chegavam aproximadamente, olha só, gente, a gente viu uma imagem aí do Rio Nilo, né, praticamente toda a extensão dele à esquerda. Gente, vocês imaginem só quando existia a época das enchentes. E falando em enchente, gente, falando também no Rio Nilo, eu gostaria de dizer para vocês que até mesmo as estações do ano no Egito, elas eram todas voltadas para essa, né, tudo que ele oferecia, tudo que o Rio Nilo oferecia. Então existiam 3 estações do ano, diferente das nossas, né, que é ainda, né, verão, inverno, outono, primavera, né? Lá no Egito as estações do ano eram 3, né? Enchente, colheita e semeadura. Ou seja, até mesmo as estações do ano eram voltadas para o Egito, né? Para tudo que ele dava de frutos. Agora vocês imaginem, gente, só para vocês terem uma noção da época de enchente no Egito. Né? Especialistas afirmam que as enchentes no Egito chegavam a ter, né, de largura cerca aí, gente, ó, de 27 quilômetros. Gente, imagina, isso é um absurdo de imenso. É como se fosse daqui até os ingleses, tudo, perdão, daqui até o centro, tudo cheio d'água, né? E era uma enchente, gente, ó, que levava tudo que veio pela frente, meio com um tsunami mesmo, né? Então, quer dizer, quando chegava essa época de enchentes, a água do Rio Nilo levava tudo que veio pela frente. Então foi preciso, gente, fazer um trabalho muito coordenado, né, tanto do norte quanto do sul do Egito, para que essas enchentes, elas, no lugar de destruir, ela construísse. E aí a gente está vendo uma imagem ao lado, à direita. A gente viu aqueles canais de irrigação, né, que nós já tínhamos visto lá na Mesopotâmia, os egípcios fizeram também. Esses canais de irrigação eles serviam também, é claro, para transporte, serviam para comunicação e, obviamente, também serviam para a agricultura. Né? Pois é, olha só quanta coisa aí o Egito criou por conta do Rio Nilo, certo? Gente, outra coisa que eu queria dizer para vocês. O Rio Nilo, gente, ele tem um tamanho aí de aproximadamente, né, 14 mil quilômetros. 14 mil quilômetros. É como se fosse, gente, olha só, né, só para vocês terem uma ideia. Se eu pegasse o sul do Rio Nilo, né, o comecinho do Rio Nilo, e fosse até o final, né, é como se eu viajasse de Porto Alegre até Florianópolis 7 vezes, sem parar, numa velocidade de 80 quilômetros. Pode parecer um pouco estranho, né? A professora de história fazendo o cálculo, mas eu fiz esse cálculo, né? E realmente vocês chegariam à ponta do Rio Nilo depois de 3 dias de viagem ininterrupta, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse rio. Realmente, ele era muito grande. Ainda é, né? Mas por conta das enchentes, a proporção dele ficou maior ainda, certo? Bom, seguindo aqui, gente. Vamos para as principais pirâmides. Gente, o porquê das pirâmides? Eu falei para você, gente, que a religiosidade dos egípcios, né, na era antiga, ela era muito mais aprofundada, né? Até mesmo porque o faraó, ele era visto como um deus vivo. Imagina só, um deus vivo, ele tinha que ter uma morada, né? De tão grandioso que era o símbolo dele. Então as pirâmides, elas serviam como morada desses deuses vivos, certo? E elas tinham, né, esse formato justamente aí para fazer menção aos raios de sol, né? Tal como Ra era um desses deuses vivos no caso,
tá? E, gente, olha só para colocar para vocês que nem sempre ficou tudo tão perfeitinho assim, né? Essas pirâmides que a gente está vendo que elas estão super bem calculadas, né? Parece que elas nunca caíram. Porém, gente, em tentativas anteriores, nem sempre deu certo, né? Os egípcios eles começaram com uma pirâmide escalonada até chegar, né, a essa perfeição nessas 3 pirâmides. Bom, a religião mesmo no Antigo Egito. Gente, da mesma forma que era na Mesopotâmia, a religião no Antigo Egito ela era antropozoomórfica, ou seja, antropo homem, zoo animais, mórfica forma. Pois é. Gente, só vai ter uma grande diferença, né? Vai ter uma diferença porque os egípcios eles olhavam, né, a figura de Deus, como a gente viu, diferente dos mesopotâmicos, certo? Gente, antropozoomórficos, né, como eu falei para vocês, são deuses em forma de homens e animais. Bom, gente, a crença na vida após a morte, né? Essa é uma das grandes diferenças aí dos egípcios para os mesopotâmicos no sentido de religiosidade, como eu havia falado agora há pouco, né? Os egípcios, eles acreditam que existe uma vida após a morte. Acreditavam nisso. Tanto é que eles preparavam o corpo, né? Para esse espírito voltar, depois da morte, voltar especialmente do tribunal de Osíris. Quem era Osíris? Osíris, né? Era uma divindade que ficava esperando esses faraós na vida após a morte, aliás, na vida além túmulo, no caso, né? Para um julgamento. Que o julgamento era esse? O julgamento de Osíris era que se o coração ele pesasse mais do que uma pena, né? Esse faraó ele poderia voltar à vida. Agora, se o coração fosse mais leve do que a pena, não, ele deveria de ficar para sempre na vida além túmulo, certo? Esse era o Tribunal de Osíris. Não tem algumas dessas informações no livro de vocês, né? Aliás, o livro de vocês ele está com poucas informações sobre o Egito que eu estou complementando nesse vídeo, certo? Gente, as mumificações. As mumificações nos primeiros séculos, né, elas serviam somente aí para os faraós. Depois, essas mumificações passaram a servir para alguns membros da família do faraó. Somente lá no final, né, quase, né, começando aí o Império Romano, é que as mumificações elas se abriram para as classes que tinham mais condições econômicas de pagar por esses serviços que eram bem caros. Quem fazia, obviamente, eram os sacerdotes. Bom, gente, as mumificações. Gente, a palavra múmia aí vem do Egito mum, né, que significa betume. Betume, gente, é uma substância que ela era utilizada aí nessas mumificações, né? Ela servia para deixar a pele seca, né, a pele e os músculos secos, certo? Como eram feitas as mumificações? Primeiramente, aí eram retirados os órgãos internos, né? Eram retiradas aí as vísceras das pessoas e colocadas em vasos canópicos. Ó, esses vasos aí que eu coloquei para vocês numa substância chamada natrão, né? Carbonato e betume também, certo? Bom, gente, outra curiosidade aqui, ó, o cérebro ele era, né, seco através, né, dessas substâncias e ele era retirado pelo nariz, né? Ele ficava num tamanho consideravelmente menor até ele ser retirado pelo nariz. Aqui vocês estão vendo uma imagem de uma mumificação, né, que foi feita aí pelos sacerdotes, como vocês estão vendo aí, eram pessoas especializadas, eram pessoas que tinham esse contato aí, né, com as divindades da vida além túmulo, né? Por isso que era um trabalho tão especializado e também era um trabalho bastante caro, era um trabalho ritualístico. Os vasos canópicos, como eu mostrei para vocês, a múmia ficava desidratada, né? Ficava num sarcófago e ficava aí, né, dentro dessas pirâmides, certo? E, claro, né? Se acreditava que tudo que o faraó levasse, né, para a vida além túmulo, né, teria que ir junto aí no sarcófago. Então,
eles colocavam, né, muitas preciosidades, muitas joias, né, muito ouro, né, o que vai servir aí de foco para muitos ladrões. Então, muitos desses sacerdotes e até mesmo aí funcionários aí de estado dos faraós, eles faziam alguns esconderijos para enganar esses ladrões, certo? Bom, gente, olha só, reforma monoteísta de Akhenaton, isso lá no século 14 a.C. Bom, gente, quem foi Akhenaton? Gente, nesse período, né, como vocês viram, como eu falei para vocês, os sacerdotes, eles tinham um poder muito grande, esse poder de se comunicar com a vida além túmulo, se comunicar com essas divindades. Com o tempo, o trabalho, né, e a posição dos sacerdotes, ela vai começar a disputar espaço com justamente os faraós. Né? Então os faraós eles começam de certa forma a disputar, né, essa atenção até mesmo da sociedade, até que o Akhenaton ele vai fazer uma reforma, vai proibir o culto a vários deuses, certo? Só permitindo um culto, que seria de Atum. Né? E é claro, isso vai servir, né, para muitas pessoas especularem, né, até mesmo porque o símbolo de Atom é um disco solar. Aí muitos pensavam, nossa, um disco solar, disco voador. Não, gente, é um disco solar porque o Sol, né, para os egípcios ele era absoluto, ele era o maioral. Né? Então somente o culto ao Sol, a Atom, que era simbolizado por um disco solar, era que seria possível fazer. Certo? Só que isso vai durar apenas a vida de Akhenaton, porque depois, quando ele morre, né, o filho dele vai reestabelecer todos os cultos aos outros deuses, né, que foram proibidos. Certo? Gente, outra coisa muito importante que isso tem no livro de vocês é a chamada escrita hieroglífica. Né? A escrita hieroglífica, gente, ela era possível desvendar, né, somente por pessoas especializadas dentro do Egito, que eram os escribas. Isso tem até, né, uma foto, né, de uma escultura de um escriba no livro de vocês, na página 281. Né? Esses escribas, gente, eles eram responsáveis por anotar todas as correspondências, todos os gastos, toda, digamos assim, a administração dos faraós, certo? Do Estado, no caso, né? E era uma escrita, gente, bastante difícil, né, e simbólica. Também ela era pictográfica, ou seja, eram imagens, como vocês estão vendo aí, e ela era ideográfica, ou seja, ela também colocava ideias, da mesma forma como era a escrita lá na Mesopotâmia. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só me chamar. É isso aí. Um abração.